E aí, boa tarde, tudo bem? 13h31, dia 26 de novembro de 2025. A sensação de que você fechou o olho e o ano acabou. Você abriu o olho, era dia 1º de janeiro, e você fechou o olho, o ano acabou. Ainda tem bastante para ser feito, porque no meu trabalho o final do ano é o período mais conturbado, com mais volume de trabalho e tudo mais. Mas, enfim, tá acabando sim. E quando ele acabar, a gente vai olhar e falar: mal senti esse ano. Natural, principalmente para nós que passamos dos nossos 50. Eu já tô indo para a galeria dos que estão chegando nos 60. Me sinto bem. Principalmente em dias como hoje, que eu consegui no meu horário de almoço fazer minha academia, tomei um bom banho, me alimentei direito, trabalhei de casa período da manhã, estou indo agora na empresa para pegar material e contratos, que eu tenho novamente o cliente da madrugada, e estou aqui no trânsito, né? Caminho para São Paulo. É um período que aqui onde eu estou é normalmente um trânsito ruim, mas vai chegando o fim do ano e essa semana é a semana da tal da Black Friday, né? Aquele costume que nós importamos dos estadunidenses, que faz bem para o nosso comércio, movimenta a economia, gera emprego, né? Então tá tudo bem. Vamos globalizar as ideias boas, né? Tudo que é bom, vamos pegar, vamos trazer, vamos fazer, enfim. E não pelos donos das empresas, mas pelos trabalhadores que conseguem movimentar a economia, né? Uma hora o super mega empresário vai entender que é necessário as pessoas terem emprego, estarem trabalhando para que elas ganhem, gastem e movimentem a economia. É razoavelmente assim, sei lá. Eu vou aproveitar agora essa parada de trânsito aqui, que é um lugarzinho que eu fico aqui uns 10, 15 minutos nesse pedacinho aqui, que é a saída da Castelo e a entrada na Marginal Tietê, sentido Lapa. Depois no caminho eu passo até na curvinha onde eu me acidentei em março do ano passado. E ainda me dói passar por ali, ainda sinto dor no ombro só de passar ali e olhar aquele lugar. Eu quis falar de um assunto, cara. Esses dias me pegou essa conversa com os meus youtubers, com o pessoal que eu costumo ver. Eu quero falar sobre cristianismo, cara. Sempre falo isso. A religião faz mais bem do que mal. Normalmente, aqui eu sendo um conhecedor mais da rotina e dos preceitos cristãos, os preceitos do cristianismo católico, evangélico e qualquer outra vertente neste sentido, ou seja, seguidores de Yeshua Bar Nazaré ou de Jesus Cristo, eu tenho na minha cabeça o saldo de que faz mais bem do que mal para o conceito de ordem social, entendeu? Não que eu concorde que ele cause ordem social. Eu até lamento um pouco. Mas a prática acontece isso. A religião, e aqui conhecendo a religião em maioria ocidental e aqui do Brasil, ela põe certo temor, põe certa regra, põe certa ordem em algumas coisas que talvez a humanidade, eu até discordo um pouco dessa afirmação, mas talvez a humanidade não esteja preparada para viver por conta própria. Então, assim, o que eu quero falar é o seguinte: faz mais bem do que mal, justamente porque a grande maioria das pessoas pega a parte boa do cristianismo e utiliza ela. E essa parte boa, principalmente da história de Jesus Cristo, narrada do livro sagrado, ela traz lições de humanidade,
de inclusão social, de compaixão, de fraternidade, de compreensão, de equalidade entre as pessoas. Isso é um grande legado. Isso são partes realmente boas, que talvez tenham até formado a minha concepção ética lá no começo, né? Eu fiz colégio de padres, fiz primeira comunhão, eu casei na igreja católica, enfim, tenho um convívio nisso. E essas questões provavelmente podem ter me moldado. Eu poderia ter sido moldado com preceitos positivos, preceitos decentes e corretos, sem a religião? Poderia. Mas eu não fui, eu fui pela religião. E aí eu deixo claro o seguinte: se você usa a sua religião e o seu cristianismo para ser uma pessoa melhor, para sempre te lembrar que a gente pode fazer pelos outros sem olhar a quem, que a gente pode ajudar as pessoas, que a gente pode praticar o que para mim não dá para praticar, tá? O amor ao próximo. Cara, amor a gente tem pelo nosso filho, pela nossa esposa, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos mais queridos, pelos nossos pais, por essas pessoas próximas. Isso é amor. O resto é empatia. Mas tá bom, vamos entender que seja amor. Vamos entender grandes filântropos do mundo que tenham amado todas as pessoas que eles ajudaram. Ótimo, valeu, obrigado. Foi movido pela religião? Ótimo, tá? Não foi movido pela religião? Para mim, melhor ainda, mas para qualquer outra pessoa não faz a menor diferença. Um ateu que trabalha numa instituição de caridade, que faz o bem para os outros, um agnóstico ou um sem religião ou sem conceito, né? Eu já falei sobre isso. Eu não me considero sequer ateu, porque talvez ateu seja entendido como aquele que tem certeza, o que acredita na não existência. Eu não tenho nem esse conceito. Vai passar uma ambulância agora, então vai fazer um barulhinho aqui. Vamos, ele está bem atrás de mim, eu estou saindo aqui bem pro canto para ele passar. E pronto, lá se foi. Vai socorrer quem você precisa, filho. Ok, eu só peguei as partes boas. Agora a gente precisa analisar, cara, e é isso que me chamou a atenção nessa semana, nesses últimos dias, que eu vi e ouvi pessoas que eu respeito falando nesse sentido. Agora, tome cuidado, porque o mesmo cristianismo, ou o mesmo princípio religioso que pode te fazer uma pessoa melhor, também pode te fazer uma pessoa pior. Uma vez eu peguei uma passageira, quando eu fazia Uber, uma senhora, lá perto da minha casa, no Parque dos Príncipes, uma casa bonita. O Parque dos Príncipes é como se fosse um condomínio, mas não é fechado, mas de casas de maior padrão, classe média alta. E essa senhora começou em 2, 3 frases falar de Jesus, e daqui a pouco já entrou no conceito de armamento. Eu brinquei e falei assim: o que a gente fica chateado é que estão querendo associar Jesus às armas, à violência. E ela falou assim: mas Jesus é dos bons, não dos maus. Eu estou dando a introdução de onde eu quero chegar. Aí eu liguei o Pois É, como eu sempre fazia, e só ouvi ela falou um pouco mais sobre isso, porque eu também não fui dando muita corda, tentei dar uma desviada de assunto. Ela começou a falar dos filhos e tal, enfim, beleza. A gente tem visto, sabe o que acontece? Em nome do preceito religioso, as interpretações para a vida prática deturpando a cabeça das pessoas. E eu me preocupo profundamente com isso. Quando você se diz um cristão, um religioso, um temente a Deus,
Eu acho lamentável você temer a Deus. Mas, e isso te faz, usando desses princípios, você passa a comemorar mortes. Ah, morte de bandido. É morte de bandido, mas é morte. Ah, é para ter compaixão? Nem eu consigo, filho. Mas eu não comemoro. E eu normalmente, eu já falei isso em outros vídeos, eu normalmente lamento. Já dei o exemplo no último vídeo aí sobre os 5%, né? 95% dos mortos lá na invasão da polícia carioca eram envolvidos no tráfico, tá comprovado. E os 5% não eram o senhor Estado do Rio de Janeiro. E você vai fazer o que sobre isso? A gente não vai realmente brigar sobre esses 5%, a gente não vai verificar, ou a gente vai simplesmente falar que foram espólios da guerra? Vou nem entrar. Se você quer saber sobre o que eu acho efetivamente sobre esse assunto, acredito que o vídeo anterior eu falei bastante sobre isso. O que eu estou colocando aqui, gente, é que e eu estou tentando me prender só ao evangelho, só a parte aonde o rapaz chegou e fez e tentou e falou e ensinou e fez milagres e tal, supostos milagres e tal. Não tenho por que duvidar, não me importa, realmente não me importa. O que faz pra mim esse cara ter sido bom, ter sido fudido, são as lições realmente nesse sentido de humildade, de coragem, de equalizar as pessoas, de inclusão das pessoas sem olhar quem era ou de onde vinha. Histórias bonitas como a do filho pródigo, enfim, fraternidade, dividir o pão, dividir o peixe, o sentido simbólico disso realmente é sensacional. Porque se você pegar para trás, aí fudeu, velho, aí fudeu, aí você coloca esse Deus bondoso, esse Abba, que é papaizinho, né, do árabe, você coloca esse papaizinho num lugar tão feio, aquele que, um dilúvio, vamos matar todo mundo e vamos só sobrar a família do Noé, ou a serpente que estava lá, que induziu o casal a comer o fruto da sabedoria e por isso eles passaram a sofrer. Pô, que crueldade, velho. Que crueldade da porra. Desculpa aí, velho. Não dá pra entender isso a não ser como fábula de algum líder religioso que criou isso, que imaginou isso, que, enfim, que isso deve ter ajudado em algum sentido, em algum contexto, a história do povoado dele e depois se espalhou. Então vou ficar aqui só na parte do evangelho. Quando você vê momentos aonde o suposto bondoso Jesus, ele quer um figo e a figueira não dá frutos e ele faz ela secar. Porra! Caraca, Jesus! É assim mesmo? É assim mesmo? Quando você vê um momento aonde ele fala para as pessoas que quem não seguir o caminho dele está fadado ao inferno e ao sofrimento e não entrará no reino dos céus. Ele não falou ali que independe da religião ou de segui-lo ou não, mas ser uma pessoa boa. Ele não falou disso. Ele falou só quem segui-lo. E hoje, em 2025, onde 2/3 da população do mundo não é cristã, o islamismo e o hinduísmo, ou as religiões hindus da Índia, do Oriente, o budismo, são a maioria das pessoas. Então você já está dizendo que essas pessoas, sendo boas ou não, dane-se. Elas não seguem os ensinamentos de Jesus. Então elas estão condenadas. Eu acho isso maldoso. Faltou contexto aí e faltou um pouquinho mais de capricho para elaborar esse sentido, entendeu?
Pô, cara, falasse assim, seja uma pessoa boa. Seja uma boa pessoa, não prejudique os outros, não mate, não roube, não inveje, enfim. Isso não depende da religião ou de quem você está seguindo. Seja só uma pessoa boa e Deus vai te salvar. Pô, não custava nada, né? E aí eu acho que é isso que é o grande problema. Há muita contradição ainda na própria parte mais nova. Eu não quero entrar nem nos conceitos técnicos. Quando eu faço isso, gente, é porque tá vindo mensagem e eu tô tirando elas aqui para continuar falando. Então o que eu tô falando, gente, é assim: se você é uma pessoa boa e melhor por conta da sua religião, continue. Agora, tenta dar uma olhadinha se você não é uma pessoa assim tão melhor, mas é claro que o nosso amor próprio não permite que a gente admita não ser uma boa pessoa por causa da religião. A gente pode falar que, não, eu não sou bom porque eu não sigo os preceitos completos. Ninguém segue. O padre, a Madre Teresa de Calcutá, o Mahatma Gandhi, nenhum deles seguiu. Entendeu? O Martin Luther King não seguiu. Sei lá, tantas e tantas pessoas boas, né? Alguns santos aí que vocês admiram e tal. O que eu tô falando é isso, gente, tome cuidado. Para mim, quando você começa a comemorar a morte e justificar essa morte por religião, é pesado. Quando você acha normal que um Deus vira pro Abraão e fala: sacrifica aí teu filho, quero ver o quanto você me ama. E quando ele vai fazer isso, um anjo aparece e fala: não, era só um teste mesmo. Você realmente acha isso normal, você acha isso bondade, você acha isso realmente fruto do entendimento de um suposto Deus criador do céu e da terra e do universo e tudo mais? Que pena, cara. Que pena. Critique. Olha e fala assim, o escritor aqui não foi muito feliz. Ou, isso serviu lá para aquela época. Não serve para agora. E para muito tempo. Tá? É só isso que eu queria dizer, gente. Assim, eu tenho bastante dedos, né? Eu piso em ovos, e todo mundo que vai falar de religião e fazer algum senso crítico no conceito de religião, todo mundo pisa em ovos, todo mundo fica... Porque a gente não quer magoar as pessoas. Minha mulher reza todos os dias. Minha mulher tem uma formação católica, tem uns conceitos espíritas. Minha mãe é kardecista, praticante, enfim... Todos ou a maioria dos meus amigos tem uma religião, uma crença, praticam ou tentam praticar os ensinamentos das suas crenças. Algumas pessoas muito próximas minhas, que eu não preciso expor, são ateias, não acreditam em nada declaradamente, e são pessoas maravilhosas. Então, tá tudo bem, velho, tá tudo bem, só cuidado. Tenta encontrar esses pedacinhos de você que, se a justificativa for a religião, mas que o resultado é ruim. Deixar claro, tá, gente? Só para aquela explicaçãozinha final de que eu não lamento a morte das 120 pessoas na favela lá no Complexo do Alemão, do Rio de Janeiro, porque tá defendendo o bandido. Não, porque eu acho que quando o Estado se iguala ao bandido, ele é mais um bandido. Eu tenho isso, cara. É demais eu exigir competência e eficiência do Estado para desbaratinar o negócio, para acabar com o negócio, sem precisar fazer uma chacina que possa vitimar outros 5%. Deixa claro, o próprio Estado, o próprio autor do ato, declarou que 95% eram envolvidos e 5% não eram. Você acha
porque ele tem interesse em colocar algum númerozinho a mais a seu favor aí? Ou você é inocente a ponto de achar não? Eles são totalmente honestos em relação aos números. Porque pra mim, cara, vamos deixar claro, 5%, 15% ou 50% é a mesma coisa. O Estado errou. Ele errou. Não era pra errar. Você quer fazer um negócio, você quer justificar, você quer pôr tudo certo e a gente falar que, puxa, que lamentável um negócio desses, mas não tinha outro jeito. Eu vou entender. Agora, acerta tudo. Deixa tudo aberto para falar. Podem olhar aí. Todos os mortos eram traficantes, estavam armados e receberam a polícia com armamento pesado. Aí, eu, embora lamente, só por um conceito íntimo meu, embora eu lamente, eu vou entender e vou deixar... fazer o quê? É o tempo que a gente vive. Agora, se o próprio Estado fala que nem todos eram culpados, nem todos eram envolvidos, cara, você não entendeu o tamanho do problema que é você apoiar esse tipo de coisa. E eu peço que você reflita, tá? Se você não pensa como eu, não tem problema algum. Provavelmente, se você me conhece, se você está me seguindo, você deve ser uma boa pessoa. Não porque eu seja parâmetro para isso, mas porque a maioria das pessoas é boa. E eu não tenho dúvida disso. Beleza? Vamos tentar fazer o melhor? Vamos tentar pensar mais um pouquinho do que só na primeira linha, do que só naquele seu ídolo tá falando lá na internet, no X, no YouTube, no WhatsApp. Vamos pensar pela gente, olhar e falar, até aqui eu vou e até aqui depois daqui eu não concordo. Ou vice-versa, até aqui eu não concordo, depois disso eu concordo. Eu vou entender. Beleza? Andou. E o vídeo acabou. Beijo do gordo. Até mais. E um bom fim de ano para todos nós. Vamos ver quando eu solto o próximo vídeo. Na pior das hipóteses, eu normalmente solto ali entre Natal e Ano Novo. Beijo. Até mais.